Toque de pé, vamos dar início a esse culto. Abra a palavra de Deus em Efésios, capítulo 1. Vamos ler do versículo 3 até o versículo 6. A palavra de Deus diz assim: todo louvor seja a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, a verdade é do Senhor nesse ambiente. Abrimos os céus aqui. Abrimos os céus para que a tua glória venha sobre nós. Que nada impeça o agir do Senhor neste lugar. Venha sobre nós. Abraça-nos com a tua glória. Abraça-nos com o teu poder. E a ti todo louvor. E a ti toda adoração. Para todos sempre, Jesus. Amém? Adore o nome do Senhor. Bendiga o seu santo nome neste lugar. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Todos bem? Domingo abençoado, sim ou não? Domingo esse que nós podemos desfrutar da graça do nosso Abba Pai Celestial. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida, que abriu mão de estar na sua casa e vir no final de tarde de domingo adorar o nome do Senhor Jesus. E deixa eu falar algo para você que talvez você já imagine, já tenha convicção, mas eu preciso reforçar aqui: o Senhor está aqui nesse lugar, a presença de Deus é real aqui nesse lugar. Algumas pessoas entenderam. A presença do nosso Rei é real nesse lugar. Aleluia! Isso aí, nós precisamos aprender a nos expressar diante do nosso Pai. Nós precisamos nos sentir à vontade, livres. A palavra do Senhor diz que aonde o Espírito de Deus está, foi falado nessa manhã aqui, há liberdade. Sinta-se livre na casa do nosso Pai Celestial. Amém? Glória a Deus porque você está aqui nessa noite. Nós já vamos iniciar esse período de louvor. E o meu desafio para você é que você adore o Senhor como você nunca adorou. Que você ofereça a Ele nessa noite aquilo que você nunca ofereceu, com toda a intensidade que há no seu coração. Quantos estão dispostos nessa tarde? Aleluia! A graça do Senhor vai ser derramada mais uma vez sobre as nossas vidas nessa tarde de domingo. Vamos lá? Oh
desfrutar tua graça. Sabe tudo que eu preciso, mereço. E com a gratidão, misericórdia nova sobre nós. Se de graça eu recebo, se eu sei que não mereço, tudo vem de mim. Sabe que a certamente a vontade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que me pelo que só pela tua graça e nada nela sou e nada eu sou. É graça, só pela tua graça. Graça do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia, celebramos aí nessa noite. Seu amor
num grande coral dizendo que digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele que venceu a morte, digno é o nosso Deus. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, pelo amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, meu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, Deus em livre sou. Maravilhosa graça, e o amor que não falha, tomou o teu lugar, levou a minha cruz, meu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, Deus em livre sou. Preciso falar algo aqui para você, igreja do Senhor, nessa tarde. Ao som, a harmonia dessa canção, por favor, me ajuda a mim. Essa canção ela retrata a nossa história, a nossa trajetória com o nosso Senhor Jesus. Nós precisamos entender que aquilo que cantamos, de certa forma, acaba se tornando a nossa oração através de harmonia, melodia e ritmo. Quantos estão entendendo? Nós não éramos merecedores. A nossa dívida foi paga porque Jesus se entregou por nós. Uma história tão conhecida, mas muitas vezes a gente não tem a profundidade disso. É muito fácil amar quem é bom, quem é bonzinho. É muito fácil perdoar quem está sempre fazendo bem. Mas agora, na verdade, é muito difícil amar quem não merece ser amado. É muito difícil perdoar quem não merece ser perdoado. E essa era a nossa história. Era essa, a nossa realidade era essa. Mas aí vem Jesus cheio de amor. Deus diz assim: filho, vai lá no mundo, morre pelo homem e traga novamente eles para um relacionamento comigo. Eu não sei se você não fica impactado com isso, mas eu fico pensando assim: como pode um Deus tão grande dar algo que ele tinha de melhor do seu filho Jesus para morrer por pessoas que não mereciam? Essas pessoas éramos nós. Mas Jesus nos amou e ele derramou sobre nós algo chamado graça, que não tem a ver com aquilo que nós fazemos, mas sim com aquilo que nós somos. Graça é algo que não se explica. Graça é algo inexplicável sobre nós, mas graça é algo que tem à nossa disposição todos os dias. E sabendo disso, eu não quero fazer outra coisa a não ser grato a Ele, porque Ele estende o seu amor e a sua graça sobre a minha vida. Por isso eu desafio você nessa noite, querido. Sabendo que eu fui salvo, sabendo que eu fui liberto, sabendo que eu tive uma vida renovada e restaurada pela graça do Senhor, pelo sacrifício de Jesus, eu quero cantar para Ele o resto da minha vida. Eu quero dançar para Ele o resto da minha vida. Eu quero aplaudir a Ele o resto da minha vida. Porque eu estava condenado e Ele me trouxe vida. Ei, eu não tinha mais outra perspectiva de vida. Por quê? Porque eu vim de uma natureza decaída. Nós homens viemos de uma natureza decaída. Mas Jesus nos salvou. Jesus nos salvou. Jesus nos salvou. E a minha motivação agora eu quero compartilhar com você. Eu quero desafiar você nessa noite a erguer a sua voz juntamente com esse ministério de louvor lindo, dizendo que digno é o Cordeiro de Deus. Não se canse de adorar aquele que te deu a graça, aquele que se entregou por você. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte
E eu creio que o que ele fez nessa manhã aqui, ele vai estender agora na parte da tarde, mas uma unção renovada sobre a minha e sobre a tua filha. Tudo isso pelo nome dele. Um nome que não há outro igual. Um nome sobre todo nome. Jesus. Foi ministrado hoje de manhã uma palavra maravilhosa sobre o nome de Jesus. Esse nome que nós vamos clamar, esse nome que nós não paramos de adorar. Aleluia.
No nome de Jesus, as cadeias são quebradas. No nome de Jesus, cativos são libertos. No nome de Jesus, enfermos são curados. Ei, clame que pelo nome de Jesus és tudo. Poder, poder, cadeias se rompem, e céus adoram teu nome. No nome de Jesus, no nome de Jesus é santo, santo. Erga suas mãos aos céus e declare isso. Erga suas mãos aos céus e declare isso. Em nome de Jesus, tem poder para quebrar. Jesus é santo. As vozes amigas com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram teu nome. Nome de Jesus, nome de Jesus é santo, santo, santo. Poder, poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram teu nome. Nome de Jesus, nome de Jesus é santo. O nome de Jesus é santo. O nome de Jesus é santo. E eu não me canso de cantar sobre a grandeza do nosso Deus. Pode cantar de novo aquela parte sobre o poder de Jesus. Fala assim: com teu poder, cadeias se rompem. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram teu nome. O nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo. Você crê nisso essa noite? Você crê nesse poder? Declare isso com sua voz. Isso é uma oração coletiva sendo efetuada por um povo chamado povo de Deus. Uma oração, uma só súplica, em forma de música, em forma de canção. Isso tem muito poder. Isso tem muito poder. Então
poder está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram teu nome. O nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram teu nome. O nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Aplauda o nome do Senhor, aplauda o nome do Senhor, aplauda e glorifique o nome do Senhor neste lugar. Nós adoramos o teu nome, Jesus. Aleluia. Eu quero agradecer pela vida do Júnior. Ele veio lá de Itajaí nos abençoar. Senhor Jesus, queremos essa hora abençoar todas as crianças que vão para o seu culto. Peço que o Senhor os leve em paz para que eles possam aprender muito mais da tua palavra. Abençoe cada professor que estará ministrando, Senhor, cada ministro do Evangelho que estará ministrando a esses corações. Levanta no nosso meio homens e mulheres para trabalhar nesse ministério, porque a igreja de amanhã está se levantando e nós temos que preparar os nossos filhos. Honra a vida de homens e mulheres que se dedicaram a aprender a tua palavra para dar um ensino fundamentado, estruturado conforme a tua palavra nos ensina a dar. Abençoa os nossos professores, líderes. É o que nós te pedimos no teu nome. Amém. Libera o seu filho. Amém. Você pode se sentar um minuto. Eu tive uma experiência, eu quero contar rapidamente para vocês. Estive no Rio por 8 dias e é engraçado, né? Porque quando eu falei que eu ia lá no Rio ministrar em algumas igrejas, alguns já falaram assim da diversão de ir ao Rio de Janeiro. Obviamente fui no Cristo Redentor, no Pão de Açúcar, tive um pastor que me fez conhecer algumas coisas, mas eu conheci, tive experiências que talvez eu nunca mais nem vou poder ter de novo. Fui em locais, em favelas, favela da Rocinha, fui lá no Complexo do Alemão, Complexo da Maré. Complexo da Maré, Deus me fez eu ir até lá, no centro daquele complexo. E Deus nos levou e eu tive que orar por 14 traficantes armados com fuzis 762. Irmão, você não tem noção que é que orar por 14 homens com esse tipo de armamento. A vontade foi abençoar o tráfico, que eles sejam próximos. Mas Deus nos fez orar e eu glorifico a Deus pela experiência que eu tive. Não foi turístico, foi missional. E conversando com aquele pastor de lá, o local onde eu fiquei era dentro da favela do Alemão. Dormi com rajada de tiro, sendo cada vez menos encorajado pelo pastor Léo, na marca de Cristo. Mas aquele pastor falou algo muito interessante. Ele falou assim: Júnior, um dia o Rio de Janeiro foi pacífico, mas a igreja se recusou a ser igreja, por isso nós hoje estamos colhendo esse fruto. Quando tentaram pacificar de uma forma humana, nós acabamos estragando o resto do estado. E hoje todo o estado está tendo o mesmo tipo de violência. Falando, Santa Catarina não está muito longe de acontecer essas coisas. A igreja precisa se mobilizar rapidamente. A igreja precisa entender o nosso papel. Eu estou falando que saber que o Rio de Janeiro é violento é uma situação. Quando você observa
mulheres se prostituindo por R$2, porque uma dose de cachaça está 25 centavos. Quando você vê milhares de crianças no tráfico. Eu orei por 14 meninos, porque tinham entre 12 e 23 anos. O fuzil era maior que uma. Mas a igreja se recusou a ser igreja. E hoje eles estão tendo um trabalho muito mais veemente, um trabalho muito mais difícil, muito mais complicado, porque um dia a igreja se recusou a ser igreja. Somos chamados para ir para fora, um dia nós nos recusamos a ser isso. Lembro de Curitiba, quando era uma cidade modelo. Curitiba já está se tornando violenta. Brasília era uma cidade modelo, já está extremamente violenta. Porque a igreja se recusou a ser igreja. E nós temos, na nossa cidade, eu tenho muito carinho, muito amor. Eu amo a cidade. E eu sei que o único que pode transformar a realidade da nossa cidade é o povo de Deus, é a igreja. Por isso, esteja orando pela nossa cidade. E esteja agindo pela nossa cidade. Mais do que orar, também é ir. Né? As nossas ações como igreja sendo modelo, indo àqueles lugares aonde o Evangelho ainda não conseguiu. Vamos lá. Amém? Amém? Com o teu poder, cadeias se rompem. Terra, céus, adora o seu nome. Nós oramos juntos. Vocês são responsáveis por essa oração. Amém? Amém? Não quero assustar vocês. Só dentro desse mundo. Amém? Vamos para alguns avisos bem rapidamente. Nosso aviso semanal amanhã, né, como toda segunda-feira, é um dia bem intenso, começa às 9 horas da manhã, até às 5 horas da tarde nós temos a nossa oração aqui. Um dia falaram assim, a oração das mulheres, hoje está quase que meia-meia, não estou brincando, os homens ainda estão devendo bastante. Mas vamos vir a qualquer momento do dia, tire, reserve, venha aqui com sua consagração, para nós estarmos orando juntamente com outras pessoas, através de alguns propósitos que nós temos manifesto para a nossa igreja. Amém? À noite, às 7h30, nós temos o culto. Né? Terça-feira também temos um culto de edificação da palavra, mais relacionado a uma fundamentação bíblica, a uma doutrinação bíblica. Então, venha aprender muito mais da palavra na terça-feira. Quarta-feira temos nossa escola teológica. Venha você participar, venha você aprender muito mais. É importante teologia. Se alguém falou para você que não é importante teologia, teologia é extremamente importante. Porque um dia alguém entendeu que era preciso compreender e se localizar na palavra. E você aqui sabe aquelas leituras e compreender um pouco melhor a amplitude dessa palavra. Vai conseguir aprender e se alimentar do que Deus tem para a sua vida. Quinta-feira, culto também de aprendizado da palavra, junto com o pastor Flávio, com o pastor Del, com o pastor Samuel, né? Então venha aqui aprender. Maravilhosos, é um melhor que o outro. Não tem desculpa para você não aprender mais de Deus. Amém? Quinta-feira temos o nosso. Tem um adolescente, um sobrinho adolescente, traga para este lugar. Nossos adolescentes estão cada vez mais sendo assediados, né, para esse novo contemporâneo que está totalmente fora dos nossos padrões cristãos. Teve um filósofo, que eu sempre esqueço o nome do sujeito, mas eu gosto dessa frase dele, que é: não tem como você ser. Por quê? Porque hoje em dia você não tem mais fundamentos sólidos, são todos líquidos. Cada vez, em cada semana, em cada hora, você muda. Os seus fundamentos são extremamente frágeis, são negociáveis. E a palavra de Deus é um fundamento único, sólido, verdadeiro.
E nós temos que ensinar os nossos adolescentes a serem isso, a caminhar e entenderem esse fundamento que traz vida e não traz morte. Amém? Amém. Sábado, nossos irmãos surdos. Você que conhece o irmão surdo, traga para esse culto, é um ambiente para ele, ao qual ele pode estar participando como igreja, sendo igreja, numa linguagem que ele consegue compreender. Nós, muitas vezes, por muitos anos, a igreja foi egoísta, e negligenciou esses irmãos. Glória a Deus que nós temos a pastora Gisele, que hoje consegue pastorear esse rebanho. Amém? Sábado também, às 20 horas, nós temos o melhor culto da semana, que é o esconderijo dos jovens. Estou brincando. Culto a qual lidero. Estou muito feliz com o que Deus tem feito. Esse mês nós estamos falando sobre guerra espiritual. E eu, propositalmente, a gente lançou um desafio para ver realmente eles se baterem. Não, né? E a gente fez uma gincana, que vai terminar dia 1º de novembro. E ela tem um circuito semanal, desafios semanais. A primeira semana foi arrecadar brinquedos para nossas crianças das nossas comunidades, nossos projetos. E foram arrecadados 1.759 brinquedos em uma semana. Eu não vou talvez poder falar tudo, mas a semana passada agora foi para arrecadar a Bíblia. Eles vieram com quase 1.000 Bíblias para cá. Eu estou assustado com a força dessa galera. Também um pouco incentivado a pedir umas coisas um pouco mais difíceis. Mas para vocês entenderem o porquê que o poder e a força está nos nossos jovens. Nós já fomos jovens, ainda somos, Tem alguns que estão na beira de sair. Mas um momento de total energia, total desprendimento, total tempo para fazer as coisas, a obra de Deus. E Satanás quer anular essa geração, quer enfraquecer essa geração. E nós podemos incentivar todos os jovens que nós conhecemos a estar nesse local para que ele exerça essa força em prol do reino de Deus. O que me assusta é porque tem muitos pais que preferem viajar todo final de semana do que negligenciar muitas vezes um ou outro e não estão vendo seus filhos sendo amputados. Fui falar com uma pessoa e falou assim: eu não posso, meu pai viaja todo final de semana, pastor, eu não tenho como vir. E me veio na memória, na lembrança, o quão difícil foi passar por aquele momento de transição, aonde nós estamos totalmente desorientados, estamos cheios de desafios. E nós pais que éramos para ser um incentivador disso. Hoje eu vivo o que meu pai viveu, Tenho filhos jovens. E eu lembro quando eu ligava 3, 4 horas da manhã, vigília, e meu pai sempre indo buscar sorridente. E eu sei o quanto difícil hoje é buscar 4 horas da manhã um filho no lugar. É terrível, não é difícil, é terrível, porque tu estava dormindo, no quentinho, pastor Marcos? Naquele bem bom, e a gente já está naquela fase que se a gente acorda é difícil dormir de novo. Pai, vem me buscar, estou aqui com a galera e tal. Tá bom, minha filha. Eu lembro daí do sorriso do meu pai vir me buscar. E eu penso assim, não sei se aquele sorriso era uma força, mãe, que ele dava para poder continuar indo. Mas eu estou aqui hoje firme em Cristo porque ele fez isso. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque os pais estão aqui. Isso é para você, pai. Reflita sobre isso. Gaste toda a sua energia nos seus filhos. Todo investimento seu tem que ser nos seus filhos. Porque é eles que têm que ser apontados para o alvo de Cristo. Amém? Temos mais 2 avisos. Daí nós temos o nosso culto 9h30 da manhã, às 17, às 19 horas, culto da família, administração da palavra, louvor, família reunida, um culto de celebração todos os domingos. Tem estado cada vez mais pessoas aqui, temos estado muito felizes com isso, pelo que Deus tem manifestado na nossa comunidade, na nossa igreja. Mas tem mais 2 avisos. Um é a nossa conferência no dia 6 e 7, tema identidade. Vai estar vindo pessoas maravilhosas ministrar, e no final de tudo você pode estar comprando o seu ingresso lá, não sei se tem alguém responsável
responsável aqui? Não? Enfim, o culto das 7 com certeza vai ter, ou procure a Alessandra, a pastora Beth, a Ana, que nós vamos estar vendendo, ou a Marina lá na secretaria durante a semana. Amém? E o melhor aviso de hoje, a nossa coxinha missionária no final do culto. Amém? Esse é o melhor aviso. É você oferta para missões comendo coxinha. Não tem como ser ruim isso. Né? Não vou nem dizer colabore. Não vou nem dizer participe. Eu vou dizer pertença a essa ideia. Sabe? Compre essa ideia de verdade. Irmãos ofertaram um tempo para fazer. Outros ofertaram um valor para poder comprar os produtos. E você vai ser o final dessa mesa. Comendo coxinha. Amém? Amanhã é segunda-feira, dia mundial do começar a dieta. Né? Deixa para amanhã, não precisa ser hoje. Amém? Abra sua Bíblia aí, 2 Coríntios 9. Quero convidar o louvor para subir. Fique de pé. Segunda Coríntios, versículo 9, capítulo 9, versículo 7 e 8, diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda a boa obra. Cada um dê conforme Deus determinou no seu coração, não com pesar, mas com alegria. E eu quero colocar um banner aqui. Na missionária Joana e no missionário Pablo. Está meio pequenininho, mas talvez todos já receberam isso. Esse casal está conosco há muito tempo. Estavam em Moçambique, agora estão se movimentando, né, na África para dentro de Burkina Faso. Estarão ajudando e contribuindo com o trabalho que foi iniciado pelo Roberto e pela Simone. E eles têm um desafio para que a família vá para Burkina Faso, tem um valor de R$16 mil. E eles estão procurando 250 colaboradores que possam ajudar com R$64. Amém? Ali tem a conta, está meio pequena, mas se vocês quiserem depois melhor, procure o Yuri, eu, o pastor Sebastião, procure qualquer um de nós temos esse banner. E ela entendeu isso, é um valor alto, e nós cremos que se é hora deles irem, nós vamos ajudar. Amém? Amém. Nós hoje seguramos a corda deles, e nós temos que movimentá-los. Amém? Ore sobre isso. Senhor Jesus, queremos nessa hora colocar a vida dos teus filhos. Estarão trazendo a casa do tesouro, seu dízimo, a sua oferta. Senhor, faz parte do trabalho dos teus filhos, trabalho árduo dos teus filhos. Eles trabalharam o mês todo, Senhor, a semana toda. Jesus, que o Senhor possa recompensar cada um deles. Sobre aqueles que estão desempregados, que o Senhor abra as portas dos céus. Sobre aqueles que estão enfermos, Senhor Deus, que o Senhor venha curar. Sobre aqueles que estão, Senhor Deus, passando qualquer tipo de privação. O empresário, que o Senhor abra os negócios, portas dos negócios. Que a tua glória seja derramada sobre cada um de nós, Senhor, sobre cada problema aqui. Não aos que ofertaram, aqueles que não ofertaram, a todos os teus filhos. Porque são os teus filhos e o Senhor cuida dos teus filhos. Jesus continua abençoando. E que eles compreendam o princípio da mordomia, Senhor, ao qual são responsáveis por tudo aquilo que chega nas suas mãos. E que tudo aquilo que chega nas tuas mãos, nas mãos deles, Senhor Deus, é do Senhor, é pelo Senhor. E nós seremos mordomos fiéis a Ti, dando aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, não com pesar, mas com alegria. Não porque o Senhor nos abençoará poderosamente, porque nós cremos que assim devemos fazer.
Não estamos apegados mais a valores, Senhor. Mas entendemos que a bênção percorre os filhos, porque os filhos não estão mais com o coração preso ao Deus deste mundo. Honra a vida de cada um. Temos projetos, temos vários trabalhos a serem realizados. Essa igreja tem sustentado esses projetos. Que eles continuem sendo, Senhor, lúcidos a esse trabalho, entendendo que é eles que mantêm. Te louvamos por tudo no teu nome. Amém, Jesus. Adore o Senhor. Amém. Queremos o teu nome. Você pode cantar isso e agradecer a Ele. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. As vozes podem declarar uma vez mais. Esse refrão é lindo demais, querido. Eu amo essa canção. Queremos o teu nome em grande e te agradecer. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és.
gente canta essa canção, a gente se emociona, a gente tem alegria, mas nós precisamos romper esses talentos, nós precisamos ir além dos talentos. Nós precisamos ir além disso tudo, nós precisamos entender que confiar é isso. Não está dando nada certo hoje, mas o Senhor está no controle. Amanhã não vai dar certo. E se não der certo amanhã, Deus ainda está no controle. E Ele não muda. No próximo dia dará certo. E se não der, no outro dia dará certo. E se não der, na outra semana. Por quê? Porque Deus está no controle. E quando eu confio que Ele está no controle, o meu coração se acalma. E a minha mente desfruta a paz que excede todo entendimento. Será que a gente pode cantar juntos aqui? Eu e você. O grande coral declare juntamente conosco. Queremos o teu nome. Se você puder fazer isso com as mãos erguidas aos céus, em sinal de rendição, Ele dizendo: Deus, eu me esvazio de mim, eu me rendo. Eu não ofereço mais resistência, porque a partir de agora eu vou confiar no teu amor. Confiamos em teu infinito amor. Glória a Deus. Quero rapidamente chamar o pastor Marcos. Estará ministrando a palavra essa noite. O pastor Marcos é pastor da Igreja Batista Brasileira, ao qual nasci e fui criado na Igreja Batista do Centenário. É grande alegria ter ele aqui no nosso meio hoje. Estenda suas mãos. Senhor, usa teu filho como o Senhor, aquele que estará ministrando a tua palavra. Usa ele como instrumento do Senhor para ministrar os nossos corações. O Senhor abençoe sua vida, a vida da sua família, e que o Senhor possa usá-los de forma incrível essa noite. Amém. Graças e paz, irmãos. Podemos assentar. Eu sei que está aqui, né? Estou me sentindo em casa. Já me sinto aqui. Pastor Sebastião, pastor Júnior dão essa liberdade para a gente. O primeiro texto que foi lido, o primeiro texto que foi lido no início dessa gravação falava sobre santidade. Cantamos alguma coisa sobre Jesus santo. E é interessante a gente perceber a esse respeito. E eu quero usar um texto que vai
essa continuidade. Foi exaltado muita graça do Senhor. Filipenses 4:22, o apóstolo Paulo, saudando os irmãos daquela igreja, diz assim: todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Eu quero falar, deixa eu ver se vai funcionar, sobre esse tema. Tem santo no palácio de César. Quando a gente pensa no apóstolo Paulo, a gente fica vendo o ministério mais importante do cristianismo, obviamente, foi o de Jesus. Mas dificilmente alguém não coloca como o segundo mais importante o do apóstolo Paulo, por tudo que ele representa para nós. E a gente fica pensando assim, se Paulo de repente viesse na Resgate, eu tenho certeza que a equipe pastoral, pastor Sebastião, seus pastores e pastoras, iriam fazer alguma coisa extraordinária, levar o Paulo para televisão, levar o Paulo para a rádio, para o jornal, mas um monte de ideia que a gente teria, diferente do que a gente pensa. Por isso que quando a gente lê a palavra de Deus em Isaías, capítulo 55, verso 8, a gente encontra Deus dizendo que os meus caminhos não são os vossos caminhos. Porque ao invés de pegar o apóstolo Paulo e levá-lo para a mídia, o que Deus faz? Deus o leva para a prisão. Ninguém pensaria numa coisa dessa, mas Deus é sensacional. Deus que nós cremos é criativo. Deus que nós cremos é chique. Ele é um ser extraordinariamente maravilhoso. Porque se eu tivesse levado o apóstolo Paulo para a prisão, nós não teríamos quase a metade do nosso Novo Testamento. Todas essas cartas foram escritas, todas essas epístolas foram escritas na prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão. Mas Deus estava conspirando e fazendo uma obra sensacional, porque quem cuidava de Paulo era a guarda pretoriana, composta por 9.000 soldados da elite do exército romano, e de onde sairiam os novos e os futuros dirigentes da maior potência daquela época, e iriam decidir os destinos de Roma. Paulo chegou a Roma como um prisioneiro político, porque ele pregava que Jesus é o único Senhor. Isso naquela época fazia uma diferença muito grande em relação aos nossos dias, andando por Joinville, todo mundo pode dizer que Jesus é o Senhor, mas naquela época todo mundo era obrigado a dizer Kyrios Kaiser, César é o Senhor. A pessoa precisava disso, mas Paulo chegou dizendo assim: não, o Senhor é Jesus Cristo. Isso significava assinar a sua sentença de morte. A pessoa que não assumia César como Senhor, mas Jesus, estava dizendo: eu estou pronto para morrer. Por isso é que o livro de Atos relata que onde Paulo chegava, confusão na certeza. Paulo foi açoitado, Paulo foi de um monte de situações, passando por situações difíceis, porque ele estava pregando uma nova ordem política que não era a política conhecida até então. Então, tudo isso era Deus conspirando de como entrar com a mensagem de salvação dentro do palácio de César, o lugar aonde sairiam os destinos do povo daquela época. Então, Paulo era o enviado de Deus para dentro do maior centro de poder da época, e lá dentro nós encontramos santos. Interessante que o pastor Júnior disse aqui de Zygmunt Bauman, que é o filósofo. Bauman escreveu uma série de livros sobre relacionamentos líquidos, amor líquido, tempo líquido, e ele disse que nós vivemos essa liquidez do que outrora nós tínhamos um tempo sólido. Por exemplo, ninguém se apega a mais nada, porque tudo é passageiro, tudo é líquido. Eu fico preso a alguma coisa até que surja outra melhor. Por isso muitos casamentos acabam. Eu fico com o meu cônjuge enquanto ele está se oferecendo ou me oferecendo algo que me é valoroso, senão eu posso mudar. Agora, tem santo lá no Palácio de César para dizer para todos nós
Presta atenção nisso. Pode ter santo em todo lugar. Pode ter santo na universidade, olha que é difícil. Dentro dos conceitos e valores que a sociedade, a cultura que domina essa sociedade, você se declarar um seguidor de Jesus, e mais do que isso, você viver como um seguidor de Jesus, você vai estar trazendo muitos transtornos para a sua vida. Mas a empresa também pode ter santo em casa. Talvez o lugar mais difícil para ter santo é em casa, não é verdade? Mas você casou com um santo, sabia? Pastor, você não conhece ele não. Eu falei, ainda bem, né? Você casou com uma santa. Seus filhos são santos. Seus pais são santos. Todo lugar pode ter gente santa. E estudando aquela história, a história da Roma antiga, nós vemos que no palácio de César tem de tudo. Tem mãe mandando matar o filho por causa da herança, marido mandando matar a esposa para ficar com a amante, senadores com seus amantes, os meninos de 14 e 15 anos de idade. No palácio de César tem impureza, imoralidade, mentira, sujeira, infidelidade, assassinatos. Naquele palácio tem de tudo e a gente fica pensando, menos santo. Mas o texto que nós lemos diz que lá tem santo sim. Que naquele lugar de podridão, naquele lugar de sujeira, surgem pessoas santas, pessoas consagradas e dedicadas ao Senhor. Mas antes de continuar, eu quero falar o que é ser santo, não é verdade? Nós vamos falar de santidade, então temos que saber o que é santo. Na teologia católica, que talvez é que tem mais influência sobre nós, e por isso que de vez em quando eu ouço algum cristão tendo a coragem de dizer assim, não, eu não sou nenhum santo. Então é filho do capeta. Se não é santo, só tem um outro adjetivo, só tem uma outra comparação. Ou a pessoa é santa, ou ela ainda joga do outro lado, ainda está no outro time. Para a Igreja Católica, santo é uma pessoa que não peca, é uma pessoa que morre depois de ter feito muita caridade, muita coisa boa, e depois de morta, ela ainda consegue continuar fazendo milagres, então ela passa por um processo para que alguém a declare como uma pessoa santa. Santo na teologia católica é quem já morreu, porque quem é vivo não pode ser santo. E a gente muitas vezes sai do catolicismo e o catolicismo não sai da gente, a gente continua com o mesmo pensamento. Mas, biblicamente falando, santo significa alguém que é separado para o uso exclusivo de Deus, que é separado do pecado, que é para ser um vaso de honra e colocado em lugar visível, dando um bom testemunho de alguém que é salvo e vindo para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Santo na Bíblia sempre se refere a quem é vivo, a quem está vivo, eu e você. Olha para o seu lado, tem um santo sentado aí, ó. Tem uma santa sentada aí, ó. Um dia perguntaram para minha esposa numa encenação, qual o seu santo? Como é que fala? Seu santo de devoção, eu falei, São Marcos. Aí não vale, eles falaram, né? Eu quero ver 4 princípios, 4 lições que a gente pode tirar. Esse tão pequenininho, né? Filipenses 4:22, você nunca mais vai esquecer. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. E eu quero deixar essas lições, esses princípios para a gente. Primeiro princípio, primeira lição, que eu gostaria que os irmãos guardassem no fundo do seu coração e não ficasse só na teoria. Nosso ministrador do louvor e o pastor Júnior enfatizou isso muito. A gente tem que sair da teoria para a prática. Cristianismo não é religião. Cristianismo é relacionamento. Cristianismo é prática. Primeira lição que a gente tira desse texto, não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar. Amém, irmãos? Olha só, que frase de efeito. Graças a Deus que a mentalidade de Paulo é diferente de muita gente, porque tem gente orando para Deus, Deus me muda do lugar de trabalho, me muda do lugar que eu moro, muda da escola, porque lá eu só convivo com gente do diabo. As pessoas querem trabalhar, estudar, morar no meio de crentes,
Mas sabe o que eu percebi na minha vida? Eu já tenho mais de 40 anos de pastor. E quando o crente se une é um perigo, senhor. Como cresce a fofoca, como crescem as intrigas, como cresce o falar mal um do outro. No meio de gente do diabo é muito mais extraordinário, porque crente no meio do filho do diabo tem que vigiar, tem que orar, tem que jejuar. Quando alguém chega, pastor, ora para Deus me mudar de trabalho, porque no meu trabalho só tem gente do capeta. Eu não oro. Você está no lugar certo. Deus coloca luz no meio das trevas, gente. Deus precisa de santo, não é dentro da igreja, como disse o pastor Júnior. A igreja, gente, um dia, um domingo, eu saí na cidade do Rio de Janeiro, no ônibus, só cheio de Bíblia, tudo mal encarado. Eles pareciam do fuzil, pastor Júnior. Acho que falar que é arma, né? A Bíblia é arma, acho que eles confundiram a coisa. Nenhum cumprimentava o outro, nenhum sorria para o outro. E esse testemunho do pastor lá para o pastor Júnior é a verdade. O Rio de Janeiro era para ser uma cidade salva, evangélica, cristã. Mas porque os cristãos se tornaram religiosos e mesmo santos não viveram em santidade, o Rio de Janeiro se transformou em Joinville, está aí na lista para ser também. Para Paulo, o que faz a diferença não é o lugar, o que faz a diferença é se a pessoa está cheia ou não está cheia do Espírito Santo. Tem gente que diz, eu tenho que mudar de esposa, eu tenho que mudar de marido, é muito complicado meu cônjuge, é um chato mudar de cor, mudar o cabelo. Tem gente que quer mudar de país. Se eu tivesse nascido na China seria maravilhoso. Eu não quero não, mas tem gente que quer. Tem gente que quer mudar inclusive de igreja. Eu vou procurar uma igreja mais santa, uma igreja melhor. De vez em quando alguém fala assim, pastor, me fala em uma igreja perfeita. Eu falo, não vou falar não, porque se você chegar lá, ela vai deixar de ser. Não é o lugar. Somos nós que precisamos mudar, deixando que o Espírito Santo nos enche. Eu preguei isso aqui no primeiro domingo de manhã, que eu preguei aqui a convite do pastor Sebastião. O que o Espírito Santo tem que mudar é o nosso coração, é a nossa mente. Paulo diz, preso em Roma, o seguinte, é aqui que Deus vai operar através de mim, porque eu estou aqui, o Espírito Santo está comigo. Esse lugar vai ser o lugar da operação do poder do Espírito Santo. Quer ver, gente, como é que não é o lugar? Todo mundo estressado em casa, aí chega as férias, né? Vamos para a praia. Primeiro dia uma benção, não é, não, irmãos? E do segundo em diante? Se chover, então, se a água do mar estiver muito gelada, e se a gente tiver que ficar muito dentro de casa, segundo dia em diante, dá uma saudade de voltar para o dia a dia da gente. Não é o lugar. Não é o lugar. A gente passa de vez em quando em alguns lugares, no corte, se eu morasse aqui, não é o lugar. Quem precisa mudar somos nós. Isso, eu quero dizer que a gente precisa ver as coisas com os olhos de Deus. Em Ezequiel 37, nós temos a experiência do profeta. Ele é levado num vale e quando ele olha o que ele vê, um vale de ossos secos, mas não é essa a visão de Deus. Ele diz, profetiza. E ele profetiza e daí a pouco tem um exército poderoso de pé pronto para a batalha. Um outro texto interessante, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, nós temos a experiência de Davi. O exército de Deus reunido para lutar contra os filisteus e todo mundo está pelado de medo com o gigante Golias. E Davi é levado para o pai. Eu sou mineiro e havia um pastor, o pastor Ari Veloso, sujeito extraordinário. Não sei se o pastor Júnior já ouviu falar na Igreja Batista do Morumbi. Homem extraordinário. Ele dizia que Jesus era mineiro. A gente, por que, Veloso? Porque Jessé, pai de Davi, na primeiro livro de Samuel, capítulo 17, chama o Davi, que estava cuidando das ovelhas, e fala que ele vai levar esse embornal aqui para os seus irmãos que estão lá na guerra. O que tem dentro do embornal? Queijo. Nenhum pai manda um menino de 17 anos para a guerra levar queijo se não for mineiro. Aí a dedução dele é, se Jessé era mineiro, Davi era, Jesus é da descendência de Davi, então ele era mineiro. Aí chega o Davi, menino maravilhoso,
com fé em Deus, aquele tempo que ele ficava sozinho, que matou leão, matou urso. Imagina a experiência desse menino com Deus. Quando ele chega, ei gente, queijo para vocês! Telando de medo. Quando Davi olhou para Golias, ô testão, mas não erro nem de olho fechado. Enquanto os irmãos olhavam o tamanho do gigante, Davi, com os olhos de Deus, viu a possibilidade de matar aquele gigante com uma pedrada na testa, e foi o que ele fez. Precisamos ver com os olhos de Deus, porque tem santo no palácio de César para dizer para você e para mim que não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar. Por isso, quando você chegar amanhã para trabalhar e tiver lá toda aquela capetada, talvez você trabalhe num ambiente melhor. A grande maioria de nós, né? Tirando o pastor, né? Pastor é uma bênção, né, pastor Júnior? Só trabalha no meio de santo, isso é uma bênção, né? Quando você chegar lá e olhar aquele zoinho olhando para você, você fala: atenção, capetada! Na minha pessoa, a pessoa de Jesus chegou nesse lugar, portanto, fora daqui! Será que o diabo vai obedecer, irmãos? Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, inclusive o dele. O diabo não tem poder para permanecer. Aonde a luz chega, as trevas. Não fala alto não, pelo amor de Deus. Declara no Espírito, capetado, fora daqui. E comece a exercer sua função de vida de um santo. Primeira lição, então, não é o lugar que faz a pessoa, mas a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar. A segunda, as melhores oportunidades podem estar bem perto da gente. Paulo enxergou essa oportunidade de 6 em 6 horas, 4 novos soldados vinham vigiá-lo, todos ateus, que criam no nome de César, mas Paulo lhes prega de um poder maior que está no nome de Jesus, que morreu, mas ressuscitou dos mortos. E os soldados ali, com Paulo preso, ouvindo os testemunhos dos irmãos cristãos que vinham visitá-lo, dizendo: Paulo, cegos estão vendo, surdos estão ouvindo, demônios sendo expulsos pelo nome de Jesus. Aí o soldado falou: se Jesus faz, eu vou fazer também. Em nome de César, volta a enxergar. E o cego ficava era mais cego ainda, porque só existe poder no poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, Deus quer nos abençoar aonde nós estamos. Muita gente com a bênção bem pertinho e querendo olhar para longe. O povo de Deus com a terra prometida na frente, com saudade de ser dito. Pode estar do lado da gente, começa a procurar uma. Aí de repente, né, quando eu era jovem, não sei hoje, pastor Júnior, eu vou lembrar do meu tempo, né? Já sou casado, vou fazer 45 anos, bem casado, amo minha esposa, sou apaixonado por ela até hoje, não consigo ficar sem ela. Tanto é que eu vim aqui pregar, ela vem também, porque a gente quer ficar junto. Aí chega um menino, eu me lembro daquela época, pastor Júnior, chegava uma menininha nova no pedaço, mas virava um monte de urubu em cima de uma carniça. As outras meninas ficavam morrendo de ciúme, porque a gente estava acostumado com elas, e então... Mas, e aquela menina ali? Pastor... Pois é, irmão, eu quero dizer para você que depois vai ficar todo mundo feio. Não, irmão, vocês têm a minha idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai ficando, a pelanca aparece, fica de galinha. Né? Eu tive cabelo, irmão, vocês precisam de ver meu cabelo, coisa maravilhosa. Fazia maior sucesso no meio das gatinhas. Eu era cantor de uma banda de rock. Minha banda de rock era a melhor banda que tinha na cidade, era a única. Eu tinha que tocar em todo quanto é lugar. E o cabelão, né? A lá rica, toda. E meu cabelo é meio bozo, né? Ele não vai para baixo, ele vai para os lados, então ficava criando tipo por touca no cabelo, um negócio. Passa o tempo. E ó, saudade. A moça procurando o namorado também, de repente chega o saradão. Hoje existe muito isso. Na minha época, a moça não era atingida, não era atraída pelo que via, mas hoje a cultura tem mudado tanto. Aí chega o saradão, e o saradão começa a se esnobar.
Há certos saradores dessa igreja, irmãos, que eu vejo que ele nem fala aleluia, mas ele fala miau, de tanto que ele é chamado de gato. Todo mundo fala que ele é gato, ou gato aqui, ou gato ali, e ele já não consegue falar aleluia mais. Mas é aquele irmão cheio da graça, da unção, cheio do Espírito Santo. Mas tem um pé grande, né? Anda de bicicleta, o gatão tem um Camaro amarelo. Todo mundo casa bonito, atlético. De vez em quando, hoje já não existe muito isso, mas eu fiz casamento, irmãos. E quando o varão entrava, eu ficava com medo. Porque ele amarrava um negócio aqui na cintura, bem largo, né? Aí a caixa torácica subia, né? E entrava, ele vai me bater. Eu ficava pensando, porque entrava aquele negócio assim, parecendo que vinha para briga, tão feio que era o negócio. Mas depois isso aqui vai derretendo e tem santo no Palácio de César para dizer que precisamos olhar as oportunidades que estão bem pertinho de nós. Há uma ilustração muito interessante de uns missionários que estavam indo evangelizar uma tribo antropófaga. É isso mesmo, né? Que quando carne humana é antropófago? Falando certo? E o capitão disse assim: vocês não podem ir, porque senão vocês vão morrer. Eles disseram assim: nós já morremos. Nós já estamos mortos. Não é isso que a gente prega, irmãos, que a gente diz. Fui crucificado com Cristo. Quanta gente se pelando de medo de um vírus. A única maldade que esse vírus podia fazer com a gente é antecipar nossa ida para o reino celestial e estar com Deus para a eternidade. E nós morremos de medo. Deve ter pastor muito triste de ver ovelhas suas que ele tinha certeza que tinham confiança no céu, mas que essa confiança rapidinho: ó Senhor, eu vou para ir nessa caravana, não me inscreve na próxima. Não precisamos trocar de cônjuge, de condição social, de país, de igreja. Precisamos trocar o nosso coração e ver as oportunidades. Gente, a gente senta com pessoas no ônibus, com pessoas no trabalho, a gente fala de tudo, de política, de futebol, mas nós precisamos de gente santa que viva em santidade e fale de Jesus dentro de um contexto que realmente ele não vai se transformar no chá. Primeira lição, vocês vão guardar, vocês vão sair daqui falando isso de cor e salteado. Não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar. Segundo, as melhores oportunidades podem estar bem perto de nós. Terceira lição maravilhosa: não há limites para a ação poderosa de Deus. Ele é soberano, não está preso a nada, nem a ninguém, nem mesmo as nossas experiências. Quando eu leio Jó fazendo essa afirmação, eu fico entusiasmado. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Glória a Deus por isso. O Deus que nós servimos é esse Deus. Esse Deus não tem medo de nada. E quem o serve não precisa ter medo de nada. Alguém pode duvidar e dizer: santos lá no Palácio de César, será possível isso? Quantas vezes já dissemos, quantas vezes nós olhamos para alguém e falamos: esse aí nunca vai se converter, essa aí nunca vai se converter. E aí, dentro desse contexto, Jesus nos ensinando aos seus discípulos, Mateus 19, 25 a 26, nós vamos aprender e vamos viver essa realidade. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E está falando aqui de conversão. Jesus está falando no contexto de salvação. Não há impossíveis para Deus. Não há pessoas, não existe alguém que seja tão incrédulo que não possa ser alcançado pelo amor de Deus. Depende daqueles que o representam aqui na terra. Depende de mim e de você. Por quê, irmãos? Eu já vi cristãos dizendo assim: não olha para mim não, olha para Jesus. Eu fico pensando: mas que frase idiota! Que Jesus que eles vão olhar? Eu e você somos a face de Cristo, a única face de Cristo que o incrédulo pode conhecer. O nosso casamento é que
vai expressar como é um casamento de um cristão. O nosso tratar os filhos e os pais é que vai expressar nossa forma de tratar os nossos empregados e os nossos patrões, de tratar o povo da igreja, os pastores da igreja. Irmãos, o único Jesus que eles têm condições de ver somos nós. Por isso Paulo diz: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ah, que legal lá em Antioquia, quando aqueles cristãos passaram, eles não eram conhecidos como cristãos. E alguém disse assim: ali vão os cristãos, ou seja, Cristos pequenos, Cristos em miniaturas. É assim que o povo de Joinville nos vê, para que não aconteça o que aconteceu no Rio de Janeiro? Ou simplesmente nos veem como meros religiosos? Que pena que a gente está perdendo o bonde, e o bonde está indo embora. Para Deus não há impossível, não existe. Por isso que tem santo lá no Palácio de César para dizer para você e para mim que pode ter santo até na política. A gente fala assim: é impossível, para Deus não é impossível. Eu não tenho problema quando um crente sério diz que vai entrar na política. Nós precisamos desse povo lá, porque lá só tem quase gente que não presta. Nós precisamos de gente boa lá, que não se corrompa, que seja realmente santo. Santo em todo lugar. Como é que vai ser o namoro? Né? Nós somos jovens aqui. Seu namoro é um namoro santo? Ou quando você vai começar a namorar, você fala assim: olha, Espírito Santo, por favor, eu queria pedir que o senhor se retirasse do recinto, porque agora nós teremos atitudes e menores de 18 anos não podem participar. Então o senhor tem jeito? Irmãos, é muito triste a gente ver como nós estamos tendo no meio do povo de Deus os jovens namorando. Eu já vi jovem namorando, irmãos, pensando que o muro ia cair, então estava forçando o muro para o muro não cair, ou empurrando para ele cair. Gasolina de crente pega fogo também, gente. Beijos para solteiros com exercício lingual. É aquecimento para o ato sexual. Até rimou, né? É aquecimento. Como é que não vai ter depois sexo? Aí os pobres dos meninos têm que encarar as irmãzinhas com aquela... E eu não tenho preconceito não, tá, irmãos? Não é preconceito nenhum com as mulheres, mas nós somos atraídos pelo que vemos, e a irmãzinha não presta atenção na roupa, e a gente entra em crise, até a gente que é velho. Eu tenho por mim assim, hoje nem tanto, mas quando eu pastoreava mesmo uma igreja de tempo integral, eu só olho as irmãs da cabeça para cima, para não correr o risco de perder a bênção. Só viu aquela irmã que estava... Não fui lá para ver roupa de ninguém. Eu vi o rosto dela que estava lá glorificando e exaltando o nome de Jesus. Mas além de namoros, quantos casamentos iníquos que nós temos hoje? Gente cometendo adultério com papel assinado. Papel assinado não é ato liberatório para sexo entre um homem e uma mulher. A única coisa que nos libera para isso é quando existe amor e a presença de Deus. E aí entra pornografia, entra coisas que eu sei que os pastores aqui têm falado e exortado os irmãos a, em vez de dar um bom testemunho, a gente acaba dando um acabamunho, ou um testemunho. Os irmãos conversam com os outros homens, porque o homem gosta de conversar esses assuntos, e não querem perder a parada e fazem coisas e falam coisas que talvez nem fazem. Nós não queremos uma religião mais Deus vivendo dentro de nós. O diabo deseja a nossa derrota, mas se nós confiarmos nossas vidas totalmente ao Senhor, Ele vai nos dar a vitória, porque para Deus não existe limites, nada é impossível para Ele. Ele transforma, renova, restaura, cura, mas Deus quer a gente que anda com Ele, aí sim não haverá limites para a sua ação poderosa. Vamos repetir? Não é o lugar que faz a pessoa, mas a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar. As melhores oportunidades podem estar bem perto de nós, tudo ali no texto de Filipenses 4, 22. Não há limites para a ação poderosa para Deus. E por último, Deus não tem lata de lixo. Não existe para Deus lá. Você olha para o palácio de César e diz: essa gente imunda, podre,
homossexual, maligna, corrupta, amoral, porque nem eram imorais, eles não tinham nenhuma noção de moralidade. Vamos jogar todo mundo na lata de lixo, vamos criar uma comunidade dos santarrões aqui, só nós. Não podemos jogar essa gente na lata de lixo. No Palácio de César tem santo para dizer para você e para mim que Deus não pensa assim. Para eles todos podem ser salvos. Para isso Jesus veio, para que ninguém se perca. O desejo de Deus é esse. Foi o que aconteceu com muitos naquele palácio, cheio de coisas feias, imundas. Mas um dia chegou ali alguém comprometido com o Senhor. Alguém que foi crucificado e não vivia mais ele, mas Cristo vivia nele e através dele. E pela sua mensagem, pelo seu testemunho, foram salvos muitas pessoas. Não jogue ninguém na lata de lixo. Quantos a gente já jogou lá? E nós temos alguns então que já estão lá e não saem mais nunca. Por exemplo, a gente fala no meio do poder homossexual, puf, já botamos no inferno. Cheirador de cocaína, dependente químico, e a gente vai por aí afora colocando gente mais gente na lata de lixo. Mas Deus não nos quer ali, porque nós podemos crer no poder maravilhoso de Deus e retirar de lá todos os que forem jogados lá, inclusive nós mesmos, por uma autoimagem, uma baixa autoimagem, podemos já nos ter jogado na lata de lixo com um complexo de hiena. Oh céu! Eu sou o pior dos seres. Paulo dizia que era o pior dos pecadores, mas em momento nenhum a autoestima dele ficou abalada, porque ele cria no Deus que era mais forte do que o pecado que ele cometia. Deus quer resgatar todos. Deus quer nos restaurar, nos erguer e quer que nós sejamos santos. Por isso que tem santo lá no Palácio de César para dizer para nós que Deus não tem lata de lixo. Amém? Quero para a gente refletir e praticar, repetindo essas 4 lições, esses 4 princípios. Não é o lugar que faz a pessoa, as melhores oportunidades para estar aqui do seu lado. Não há limites para a ação poderosa de Deus. Não existe para Deus lata de lixo. E Deus está nos conclamando hoje a que a gente viva uma vida de santidade para a glória dele. Chega de viver uma vida sem compromisso radical com Jesus Cristo. Chega de viver uma vida cristã mais ou menos. Chega de viver resmungando, reclamando, murmurando pelas situações, pois Deus nos escolheu para que a gente dê frutos de santidade. Temos sido bênçãos onde estamos colocados por Deus? Só eu e você podemos responder isso. Nós temos sido bênçãos aonde Deus tem nos colocado, ou nós achamos os piores dos seres? Estamos atentos para as oportunidades que o Senhor tem para nos oferecer. Se não estivermos atentos, nós não as veremos e não vamos usufruir delas. Cremos que Deus aceita e ama todos? Para Deus não há acepção de pessoas, não é isso que a gente lê na palavra de Deus? Deus ama todos de igual modo. Aquela mulher que jogou aquele vaso de alabastro de perfume caríssimo nos pés de Jesus, ele faz a pergunta: quem foi perdoado pouco ou quem foi perdoado menos é mais grato? E aquela mulher fora perdoada de muito pecado que ela cometia. Por isso a sua gratidão imensa. Agora, o que nós queremos na prática, né? Que Deus ama e aceita todas as pessoas. Mas quero, caminhando para o encerramento aqui, o que precisamos fazer? Sempre eu gosto de colocar isso, ou deixar de fazer. Porque, irmãos, eu tenho muito mais preocupação com o pecado de omissão do que com o pecado de ação. O pecado de ação, ele é visível, ele é fácil, você pode se prevenir contra ele, mas o pecado da omissão, por exemplo, eu creio que muita gente vai ter muitos problemas com Deus na eternidade quando chegar o dia do julgamento, porque não ganhou ninguém para Jesus. E a ordem de Jesus para nós foi: vão, façam discípulos de todas as nações. Eu li hoje uma frase que me deixou assustado. Tem muita gente que nunca trouxe ninguém para dentro da igreja, mas colocou muita gente para fora dela. Frase terrível, né, pastor? E é verdade.
Como eu não conheço ninguém, eu estou falando à vontade aqui, irmãos. Não estou me referindo a ninguém, estou bem tranquilo. Irmãos, nós somos transformados em santos quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos santos. Isso não tem. Mas viver uma vida de santidade é opcional. Ser cheio do Espírito Santo é opcional. Nós não podemos pensar que vai cair um raiozinho de uma unção do céu e nos fazer viver uma vida de santidade. Podemos ser santos sem viver uma vida de santidade. Olha que loucura isso. Por isso é que Deus, lá em Levítico 11:44, e Pedro repetindo na sua primeira carta, capítulo 1, verso 15 e 16, vamos ler juntos para que a gente possa sair daqui levando esse texto conosco. Vamos lá? Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O Senhor nos exorta a ser separados de tudo que essa cultura que domina a nossa sociedade. Irmãos, nós não estamos percebendo muitas vezes a sutileza do diabo em colocar princípios e valores dentro da nossa casa. Vou terminar fazendo só essa pergunta aqui. Eu pergunto isso em algumas igrejas. Quantos gostariam que seus filhos se casassem aos 18 anos? Irmãos, nunca ninguém levantou a mão. A partir dos 30, algumas almas penadas levantam a mão. A partir dos 35, a maioria levanta. Agora, olha só para vocês verem como o diabo é sutil. Como eu quero que meu filho e minha filha se casem virgem, se casando aos 35 anos de idade. Pastor Júnior, você tem a resposta? Você tem a fórmula para isso? Haja banho gelado. Todo mundo ora e jejua, irmão, mas a carne é carne. Irmãos, cuidado. O Rio de Janeiro é o nosso exemplo que o pastor Júnior trouxe para nós. Mas Joinville não está fora do mapa. E coisas do Rio já estão acontecendo aqui. Que Deus nos faça entender que somos santos, mas que precisamos viver em santidade. Amém? Pastor Júnior, ora para o seu povo aqui. Fique de pé. Senhor Jesus, quero te agradecer por essa palavra que o Senhor me ensinou ao nosso coração essa tarde. Quero te pedir perdão, Senhor, porque temos negligenciado o chamado de ser santo nos palácios de César. Temos omitido, Senhor, omitido aquilo que nós somos chamados para fazer. Ser a diferença no mundo, Senhor, ser a diferença aonde quer que nós possamos ir, levando a manifestação do reino dos céus a todos os lugares. Jesus, queremos te pedir perdão. Senhor, venha, Senhor, transformar a nossa vida, lançar fora do nosso coração o medo, que possamos anunciar as boas novas de salvação com a nossa vida, que a nossa vida seja o exemplo, que a nossa vida seja o modelo, que nós sejamos, Senhor, a manifestação do teu reino nessa terra. Pessoas tendo um estilo de vida coerente com a palavra de Deus, sendo a imagem e semelhança do Cristo aonde nós formos. Levanta o teu exército, Senhor, para transformarmos o mundo. É o que nós te pedimos. Estenda as suas mãos como fosse receber o presente. Jesus, os teus filhos amanhã estarão, Senhor Deus, trabalhando, estudando, cuidando da sua casa, cuidando dos seus afazeres particulares. Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar cada um deles.
Aonde eles forem, que a tua bênção os acompanhe. Tudo aquilo que eles tocarem, que a tua bênção esteja com eles. Que eles possam buscar a santidade do Senhor. Buscar cada dia mais ser transformados segundo a revelação da tua palavra. Senhor Jesus, venha sobre cada um de nós. E que a presença do nosso Pai, a consolação do nosso Espírito Santo, esteja sobre cada um, trazendo paz, alegria e justiça. Venha sobre nós, Jesus. É o que nós te pedimos. Amém? Amém? Vamos ser santos nos palácios